Vamos para Brasília? Vamos lá. Então nós vamos lá conversar com ele, que brevemente estará aqui com a gente, hein? Ele que tem aquela plantação caseira de cannabis. Cannabis sativa. Meu querido Guga Noblar, Trotsky quero do saber Planalto. se você... Eu sei que você estava na novena, Marinho também. Com a vela, Não fala. nada disso. Uma vela e um... Isso, Uma velha e um a punho Bárbara de cerveja. Gância, a nossa Isso, querida Bárbara toda a Gância. turma. A Bárbara Gância. Um beijo, Bárbara. Bárbara é figuraça. Eu quero saber se você está acompanhando a situação de Cuba. Porque você, eu tenho informações que você já sentou no colo de Papai Fidel também. Não é? Papai Fidel. Não, Papai Fidel é uma figura muito querida, muito carismática, mas parece que a coisa. E parece que é a juventude cubana acordou e não quer mais o regime de Cuba. Emílio, tem uma hora que o pessoal cansa, né, também, porque qualquer regime, qualquer ditadura de esquerda ou de direita, e toda ditadura ela poda direitos civis, uma hora a população se rebela, se revolta. Agora, está acontecendo sim esse movimento contra o atual presidente de Cuba, que também é um reflexo do momento que a ilha vive, né? Eles passam por uma grave crise econômica por conta da pandemia e também, claro, por conta do embargo econômico que já foi estabelecido pelos americanos há mais de 50 anos, né? E a ONU, os países da ONU já pediram para os Estados Unidos abrirem mão desse embargo, pararem de pressionar os outros países a não fazerem negócios com Cuba, mas os americanos não escutam. Então, se você for ver o que os manifestantes pedem lá, são mais direitos civis, o que está certo, e o governo cubano deve escutar isso, mas o governo americano tem que escutar o que eles também estão pedindo ali, que é o fim também do embargo, enfim, o fim dessa pressão americana, norte-americana, contra países que façam comércio com Cuba. Então, tem os dois lados. E o que eu acho estranho também, Emílio, é ver que o brasileiro, né, ele se comove tanto, né, com o que está acontecendo lá e, de fato, é muito ruim a gente ver que 100 pessoas foram detidas, foram 40 cidades, aconteceram manifestações em 40 cidades e 100 pessoas, cerca de 100 pessoas foram detidas. Realmente isso aí não pode acontecer, a manifestação ela tem que ser, era uma manifestação pacífica, ela não pode ser reprimida com detenção. Agora, aqui no Brasil, a gente não está muito atrás. Eu acho que, na verdade, a gente até é pior aqui. Quando a gente for analisar o que acontece nas manifestações daqui, né, a gente vê que é pior. A gente teve o massacre de Eldorado dos Carajás, uma dezena de militantes do MST foram mortos, nunca aconteceu nada com a polícia. Agora, em Recife, 2 ficaram cegos numa manifestação pacífica anti-Bolsonaro. Então, aqui o bicho pega também. Aqui é até mais violento do que lá. No Chile, a gente teve 34 mortos nas manifestações que aconteceram do ano passado para cá. Nos Estados Unidos, nas manifestações antirracistas, foram 19 mortos. Então, assim, a gente tem que se comover, a gente tem que se revoltar com o que acontece em Cuba, mas a gente também tem que ter esse mesmo peso na hora que a gente vê o que acontece aqui no Brasil, o que acontece nos Estados Unidos. E eu acho que as pessoas se aproveitam um pouco do que acontece ali em Cuba para tentar potencializar toda uma série de críticas que eles já carregam contra o regime cubano. Enfim, existe uma marcação também. O Instituto Samidana, ouvindo o Jornal da Manhã, ele, tudo bem, tem essa narrativa que a culpa é dos Estados Unidos, que tem o embargo, tá? Essa conversa é o bode expiatório que qualquer ditadura tem que ter. Se a situação tá ruim, você culpa alguém. Você culpa alguém. Imperialismo yankee. E de preferência em que você não pode fazer nada e que você é um oprimido. Coitado. Sim. É a lógica marxista na essência. Né? Marxista. Mas o Samidana fez o levantamento e parece que esse embargo é meio conversa mole para boi dormir. Na verdade, primeiro que eles fazem, tem um percentual negociado com os Estados Unidos. Mas mesmo assim, Cuba exporta, por exemplo, 30% do PIB, né? O PIB de Cuba, 30% é transações internacionais. Mesma coisa que o Brasil, por exemplo. Então, não é verdade essa questão do embargo. Claro que o problema de Cuba é uma ditadura. E eu, por exemplo, repudio todas as ditaduras, as de esquerda e as de direita, como é o caso da Arábia Saudita. Agora, Guga, aqui no Brasil, como tem defensor de Cuba, hein?
Eu abri o Twitter, você tem uma avalanche. Você não acha que isso afasta, pelo menos, o Marinho, o Emílio fala, esses 100 milhões de brasileiros? Se fosse um dos 100 milhões de brasileiros que estão aí perdidos, ver alguém flertando com uma ditadura e apoiando, eu me distanciaria. Você não acha ruim para a esquerda isso? Isso aí vai ser a pedra no sapato do Lula na próxima eleição. Claro que já estão construindo essa narrativa anti-Lula, anti-PT, dizendo que, olha, o Lula e o PT, de fato, eles têm uma narrativa pró-Cuba, sempre foram aliados de Cuba e, mais uma vez, saíram em defesa de Cuba. Eu acho que, claro que isso aí é um teto de vidro para o PT, isso vai tirar voto. Agora, se a gente for comparar os 14 anos de Lula, de Dilma e de PT na presidência com os 2 anos e meio de Bolsonaro, a gente vai saber quem, de fato, ameaça a democracia, quem, de fato, está colocando a democracia... Meu Deus do céu! Não, mas isso Tá passando muito pano, Guga, porra. Aí também não, né? Peraí, 14 anos de PT. Alguém em algum momento achou que a democracia estava em risco? De fato. Claro, vocês em eu algum achei, momento temeram pela democracia, como estão temendo em 2 anos e meio? Eu acho que não, Emílio. Eu acho que nada se compara ao que está acontecendo. Mas você quer comparar o Brasil com Cuba e a gente podendo falar que qualquer coisa. Internet, faz novena pro presidente. Chuta a cabeça. Você quer chuta a cabeça. Você quer comparar isso com Cuba? Pelo amor de Deus, Guga. Aí também nós não vamos discutir. Só fala uma coisa ditatorial. Você está dizendo que o Brasil, a democracia brasileira, é igual a de Cuba aí, pai. Guga, eu até vou conceder aqui para você, Guga. Eu não disse isso. Não, mas sobre isso. Eu não disse isso, Emílio. Eu disse Claro que a disse. gente sentiu pela primeira vez a democracia ameaçada desde o fim da ditadura agora. Aonde? Onde isso? Tendo essa discussão. Fala uma coisa. As Forças Armadas, elas tiveram agora todo o comando dela trocada por uma crise militar criada pelo Bolsonaro para colocar a gente alinhada aos interesses dele. Inclusive, eles agora fizeram uma carta semana passada dizendo que estão, sim, que a CPI está sim chegando no limite. Fizeram uma carta que foi considerado uma ameaça por toda a CPI. Nossa. Não é possível que vocês não estão acompanhando o que está acontecendo na CPI. Marinho tá concordando. Agora, de fato, o governo... Vou conceder aqui que os tambores golpistas estão rufando no horizonte, mas uma coisa não dá para comparar com uma ditadura na prática que vem oprimindo há décadas a fio um povo que está marginalizado e finalmente se rebelando contra esse regime. Então, eu sei que a gente vive uma democracia. Eles não vivem. Eu não estou comparando o regime da gente com o deles. E eu acho que qualquer jornalista, qualquer influenciador, qualquer pessoa que tenha o mínimo de senso de democracia tem que defender sempre uma república. E Cuba hoje vive uma ditadura. Eu não estou comparando o regime de lá com o daqui. Eu estou comparando a maneira... Quando eu comparei, foi a maneira como a gente trata os manifestantes, por exemplo. As manifestações aqui, elas são... Qualquer princípio de crise institucional ainda está no campo retórico e não está formalizado. Pera lá. Mas isso aí... O sinal amarelo tá ligado. Não, pera lá um pouquinho. Tudo bem, eu respeito o político. O político, ele quer ter voto, tem a narrativa, cada um acredita na sua narrativa. Exatamente. Dane-se. Tá, mas até aí, você falar que o exército tá não sei o quê, do judiciário ninguém fala. Ninguém fala nada. Ninguém dá um fio do judiciário ir lá e falar isso pode, manda prender esse, manda... Isso não tem... O STF mais sinal ditatorial tá com o STF, entendeu? Ninguém fala. Isso aí ninguém tranquilo, fala. É normal porque o sinal tá verde no STF tá tudo bem ainda. Entendeu? Isso aí ninguém fala. O STF pode fazer qualquer coisa porque é STF, porque... Mas eu não sou candidato. O STF pode. Pode prender o que ele quer, pode soltar quem ele quer, pode fazer qualquer coisa. Pega a Constituição lá, faz assim com a Constituição e tá resolvido. E essas regiões, né? Ele pode rasgar. Vocês me forçam a lembrar, as condutas do STF algumas são tão totalitárias e invasivas até certo ponto nas liberdades das pessoas que eles de fato estão ali em cima, que, porra,
Me custa lembrar vocês da questão da lava-toga melada pelos bolsonaristas que agora ficaram nessa situação. Dois errados não faz um acerto, a né? única via institucional não é o que você sempre fala? Para poder fazer dois erros não fazem um acerto. Então, Guga, mas agora, tirando aqui, você acha que vai ter intervenção? Como é que você acha que vai terminar aí essa... Vai continuar? Porque Cuba não tem interesse, Cuba não tem riqueza, Cuba é um lugar lindo, um lugar que tem um povo muito bacana, o povo cubano é um povo muito legal, muito parecido com a gente, é verdade. É um povo muito alegre, muito legal, o cubano é muito bacana, e a gente torce para que o país, né, tenha liberdade, para que eles tenham lá um país decente para morar, que a situação é muito complicada para o cubano, principalmente agora, que não tem mais o turismo, ele só viveu praticamente do turismo lá, tem dois dinheiros, é um lugar bem complicado, bem diferente, Cuba. Você acha que vai acontecer? Porque eu acho que ninguém não vai ter intervenção da ONU, a ONU não falou nada. Ninguém está falando nada. A Bachelet do Conselho também da ONU não falou nada. O que vai rolar lá? Eu acho que se continuar uma pressão popular ali, pode ser que eles consigam algum tipo de reforma política, que é o que eles desejam. Eles querem escolher no voto popular os líderes da ilha, né? O presidente e todos os outros, enfim. Eu acho que pode ter algum tipo de... Eles já têm conquistado, né? Eles já tiveram reformas políticas, eu acho que pode ser que eles consigam progredir ainda nisso. Agora, não sei se vão conseguir simplesmente derrubar o regime comunista ou tirar o Partido Comunista do poder. Não sei se vai ser, talvez por via do voto, se conseguirem mudar o sistema eleitoral e criar, de fato, uma democracia ali, por meio do voto eles conseguiriam isso, né? Mas não arrancando do poder, não tirando, derrubando o atual governo, acho que não. Eles têm muita gente ainda na ilha que é a favor do que eles chamam de revolução, e o que é visto por nós também como uma ditadura, mas, enfim, tem muita gente que ainda é a favor, porque, querendo ou não, eles têm índices de escolaridade, índices sociais, que a gente chama, que são muito favoráveis, né? Se a gente for mais comparar... ou menos, ô Guga, mais ou menos. Vai falar que a saúde é boa também, já. Mais ou menos. A saúde lá é equipamento dos anos 60. Vai falar que é boa. A comida é um pedaço de aquele documentário que a gente você comentou, você viu, Guga, o Cameraman. Cuba e o Cameraman? É de um cinegrafista americano, tá na Netflix. E aí ele vai, durante 40 anos, e vai mostrando. Aí você vê como foi a decadência de Cuba e como virou uma falácia essa questão de prosperidade. Eles não têm nem água encanada, não tem nem o próprio banheiro, falta alimentação, problemas de saúde, educação também acabou sofrendo. Educação, eu acho que dos três é o menos problemático, né, comparativamente. Mas vale você ver, o cara era amigo do Fidel, e aí ele mostra a trajetória, ele acompanha algumas famílias, muito bom. É bom e muito bom. Esse documentário, para quem quiser assistir, tem no Netflix, chama Cuba e o Cameraman. Não sei se é o Cameraman, Cuba. Eu acho que é Cuba e o Cameraman. Cuba e o Cameraman. É um documentário que durante vários anos... Cuba e o Cameraman, tá na Netflix, é um documentário de 2017. É muito bom. É muito bom. Foi muito premiado esse documentário. Para quem tem interesse, já que a gente está falando de Cuba, assista esse documentário que você vai ter uma ideia do que é o Cuba. Boa. Força aos cubanos, estão muito em Cuba, mas só trazer um pouco para o Brasil aqui, rapidamente. Porque assim, se tiver até a foto do Bolsonaro que ele publicou lá no hospital, na Folha de São Paulo tem uma manchete que fala: Bolsonaro usa a internação para ressuscitar a figura de mártir contra Lula. O que você acha desta narrativa, que isso que está muito inflamado nas redes sociais, falando que o Bolsonaro está usando o problema dele de saúde para ele se beneficiar? Qual que é a tua opinião? É claro que ele está fazendo isso, ele e os filhos dele, né? Eles estão politizando mais uma vez um problema de saúde do Bolsonaro, né? Na época da eleição, claro que eles usaram a questão da facada politicamente para o Bolsonaro criar uma comoção em torno dele, e foi um fato que criaria, claro, uma comoção já nos eleitores, mas enfim, eles politizaram já ali, tentando bater na tecla de que o Adélio,
a pessoa que teria dado a facada era do PSOL, apesar dele ter sido filiado muitos anos atrás e nunca ter sido alguém que permaneceu ali. Mas eles tentaram sempre criar essa narrativa. Não, foi uma coisa do PSOL. E agora, mais uma vez, ele voltou, inclusive, a citar o Adélio, dizendo que o Adélio era do PSOL e que o PSOL é o braço esquerdo do PT. Então, tentando ligar o PT, o Lula, a essa história. Mais uma vez, o Bolsonaro, claro, está tentando politizar, está tentando queimar adversários e criar uma comoção em torno dele. O Bolsonaro está com a popularidade muito em baixa, né? As pesquisas mostram que ele pode perder, inclusive, no primeiro turno. Essa é a aposta do Kassab. O Kassab agora aposta nisso. Ele vai lançar o Rodrigo Pacheco, candidato, apostando que o Rodrigo Pacheco vai tirar o Bolsonaro da eleição já no primeiro turno. Eu também acho precipitado, me ajuda aí, mas é a aposta do Kassab. O Kassab sabe o que faz também, gente. Ele o Kassab quer eleger bancada. Mas daqui a pouco... vamos falar a verdade. Mas quer eleger bancada, vai fracionar o voto da terceira via em nome de ego, de poder da bancada dele, ter acesso ao fundo partidário, enfim. Muito bem. Mais do mesmo, a verdade é uma só, meus queridos. Não tem político bonzinho. Não tem, não. Eles sempre vão usar qualquer coisa em benefício Brasil do seu voto, meu Exatamente. amor. O seu votinho vale mais. Vale qualquer coisa. Guga, muito obrigado pelo papo. Guga Noblar falou com a gente diretamente de Brasília, trazendo as últimas informações. Ele que acredita no embargo americano. Não, hoje é dia do humor mesmo. Ele veio no clima do humor hoje. Você só vai pra Varadeiro, né, bonitão? Ele vai lá no resort, vê se ele vai. Pra Havana ele não vai. Eu já encontrei ele mergulhando com a família Castro. Exatamente. Em Varadeiro ele vai. Família Castro. Belos resorts. Família Castro tem bons mergulhadores. Sim. Fumando um Coíba. Chegou a tomar tomando um rum cubano, que é o melhor do mundo. Sim. É com aquele chapéuzão Panamá e tal. Charutinho que enrola na coxa. Tomara que a gente possa realmente ver Cuba, que é um lugar lindo, um lugar fantástico, praias maravilhosas, um povo tomar um morrito muito legal, que povo bacana que é o cubano. Tomara que eles consigam sair dessa. Obrigado, viu, Guguinha? Obrigado pelo papo. Valeu, Guga. Valeu, um abração. Beijo na família aí, se cuida, meu velho.